Então, vamos continuar com os nossos trabalhos desta noite, com um outro trabalho sobre a visão espírita do Carnaval. Podem vocês perguntar o que é que está um médico a fazer ligado ao Carnaval? Ligado à doutrina espírita, já sabem há muito tempo. Agora, ligado ao Carnaval é que talvez vocês não conhecessem essa faceta minha. Na realidade, aquele jovem que está ali do lado esquerdo, há cerca de 40 anos, mais coisa e menos coisa, sou eu. Tenho saudades daquela elegância, não é? Que hoje não está assim tão bem como estava na altura. E este jovem que está aqui deste lado, todo bonitaço, todo elegante, todo não sei o quê, também sou eu. Entre uma e outro, há cerca de 40 anos, 41, 42, que por coincidência são os anos que eu levo a estudar a doutrina espírita. E vocês perguntam, então, mas a estudar a doutrina espírita há tantos anos, ainda não és santo? Pois não, nem ajudante de sacristão, quanto mais santo. Isto porque há uns 7 anos, mais ou menos, mais coisa e menos coisa, quando eu cheguei a esta casa, como eu já trazia 30 e tal anos de estudo da doutrina espírita, eu vinha convencido que já sabia muito. Eu já tinha lido as obras todas de Kardec. Na altura ainda não havia muitos livros psicografados como há hoje, obras lindíssimas que há hoje. Era a Federação Espírita Brasileira que tinha 2 dúzias de livros, e eu um dia, quando fui ao Rio de Janeiro, no tempos de jovem médico, comprei-os todos e trouxe-os para casa e comecei a ler. E quando cheguei ao centro, ao GEAC, vinha convencido que já era quase santo, não é? E estava completamente enganado. Na realidade, não chega a ler as obras espíritas, é preciso muito mais. E foi preciso esperar estes 40 anos para eu aprender algo sobre o Carnaval que nunca me tinha passado pela cabeça. Eu sabia que aquilo não era grande coisa. Cheirava-me, sentia, havia ali qualquer coisa que não batia bem comigo. E nos últimos anos eu comecei a sentir que na realidade eu estava ali a mais, eu não me estava a sentir bem e eu não entendia porquê. Cheirava-me a burro, porque é assim que eu me trato quando ignoro as coisas, quando devia ter o dever de saber mais e não sei por preguiça de estudar, cheirava-me a burro, e até que decidi, há pouco tempo, debruçar-me sobre o assunto. Aquele menino que está daquele lado andou 20 anos num grupo de Carnaval, em Ovar. Depois andei 18 anos na administração do Carnaval de Ovar. E aqui andei 14 anos num comitê mundial do Carnaval, sendo 12 anos o seu vice-presidente. Ou seja, eu estava quase a ser o dono do mundo do Carnaval. E durante estes 40 anos, nunca me passou pela cabeça que pudesse haver tanta negatividade ligada ao Carnaval. E vai daí, e tive a ousadia de começar a estudar sobre o tema, e é essa conclusão que eu hoje quero partilhar convosco, porque eu fiquei estarrecido com aquilo que se passa nos ambientes do Carnaval. E eu não sabia, meus queridos amigos, e eu não sabia. É verdadeiramente chocante o ambiente da energia que existe à volta do Carnaval, das pessoas que andam no Carnaval, dos folguedos do Carnaval, daquela animação toda e do resto também. E a palavra Carnaval foi composta, tem 2 etimologias, uma porque a carne nada vale, e é por isso que nós espíritas, ao fim de alguns anos de estudo, de doutrina, começamos a não nos sentir muito bem com a carne. A carne nada vale. E a outra tem uma etimologia latina que é o carnivalis. Carnivalis quer dizer já lá vai o Carnaval. Segundo a Igreja Católica, a partir de terça-feira de Carnaval, entrávamos no período de Quaresma, chamada Quarta-feira de Cinzas.
Eu lembro-me de ser garoto e adorava, como os meus pais eram muito pobres, não tinha possibilidade de comprar confetes de carnaval. E então eu adorava apanhar aquelas serpentinas da rua e fazer rolinhos muito pequeninos para ter aquelas serpentinas. E a minha mãe ralhava comigo porque a partir da terça-feira de carnaval eu não podia sequer tocar nas serpentinas. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Eu não podia tocar nas serpentinas porque já estávamos na Quaresma. Esta tradição da Igreja Católica é muito bonita e vem da etimologia do carnivale, carne, que já lá vai a carne, o tempo da carne, vem o tempo da Quaresma. Então, a palavra carnaval foi composta com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale. E diz-nos o Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido mentor, que há uma necessidade de se descarregarem as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Na altura do Carnaval, nós temos a necessidade de explodir, de extravasar as nossas causas psicológicas. Podíamos bem escolher outras formas de o fazer, mas escolhemos esta forma um pouco doentia. Esta palavra carnaval tem a origem na Grécia e na Roma, no templo de Olimpo, quando este é o concílio dos deuses, em que Loki, o filho de Ódin, foi expulso do Olimpo. E já nessa altura, a máscara era conhecida pelo demónio. A similitude de demónio era a máscara. Vejam que estamos a falar há 2000 anos. E já havia essa tradição. E começávamos por estudar a Saturnália, que era uma festa romana em honra de Saturno, nos quais predominava a licenciosidade, a orgia, a sensualidade pervertida. Vejam do lado direito, que é uma pintura, não sei o autor, em que se nota toda essa orgia, as pessoas nuas, seminuas, todas em honra de Saturno, e havia um sacrifício de uma pessoa que está lá embaixo caída, porque era morta, era escolhida, antes de se começarem as cerimónias. E do lado esquerdo podem ver o vosso amigo David Brandão vestido de romano, com duas amigas minhas da Croácia, não nesta pouca vergonha, mas lá próximo, por ali. Vou tirar que até tenho vergonha. E ainda veio depois, mais tarde, a Bacanália. Veio a Saturnália e depois veio a Bacanália. A Bacanália do termo bacanal, é uma palavra portuguesa que diz tudo ao monte. E esse festim dissoluto, com devassidão e orgia em honra de Baco, comia-se, bebia-se no fórum romano, com mulheres e homens naquela confusão, naquele emaranhado todo, era a chamada Bacanália, que mais tarde veio a derivar para bacanal. Até que, há 1400 anos, mais coisa e menos coisa, quem é que havia de aparecer no meio disto tudo? A Igreja. E a Igreja, com o Papa Gregório I, deliberou que em 604, depois de Cristo, que num determinado período do ano os fiéis deveriam deixar a vida do dia-a-dia para, durante um certo número de dias, se dedicarem às questões espirituais. Até aqui, interpretando à letra, muito bem. Pelo menos uma vez por ano vamos lá tratar do espírito. Só que o povo pervertido, o que é que interpretou? Interpretou como sendo uma autorização do Papa para vale tudo menos arrancar olhos. E então essas férias espirituais foram interpretadas como deixar o dia-a-dia e vamos gozar à fartazana. E daí aparece o nome de origem do Carnaval, do termo, da etimologia em latim, significa adeus à carne, carni valis, vai-te carne. Ou seja, os cristãos diziam adeus aos prazeres da carne e aos pecados do mundo. Por isso é que eles interpretaram os prazeres espirituais, aquela folga que o Papa dava, mas interpretaram conforme lhes convinha mais. Era a última festa antes da Quaresma e ela tinha uma origem pagã.
Já nas festas populares, diz-nos o nosso doutor Bezerra de Menezes, dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamada de Saturnália, quando simulavam uma vítima humana previamente escolhida. Vejam ao que chegava, isto era uma tradição pagã. E o Carnaval começava também nas bacanais da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Até que começamos a lembrar-nos de meter as crianças no meio disto tudo. E diz-nos o espírito Mãe Zeferina, numa comunicação em 1984. Alguns adultos dizem: queremos só uns momentos de alegria, e levam as criancinhas para a festa. Não sabem o mal que fazem e acabam sintonizando essas vibrações pesadas. Eu já vos vou dizer quais são essas vibrações. É na forma de criança que o espírito tem a oportunidade do aprendizado contínuo. E vejam nós que devíamos ensinar as nossas crianças como deve ser, vejam o que nós lhe fazemos, levamos-los para o Carnaval. É nesse período que os pais têm a obrigação, o dever e a tarefa de ir abrindo para ela os horizontes da vida, ensiná-los, educá-los e encaminhá-los para o amor e para o bem. Vejam o que é que nós fazemos. E não é preciso ser só no Carnaval. Se formos para os nossos dias, levamos-los para... Se vocês falarem aos vossos filhos, aos vossos netos, de fazer um piquenique no campo, estendendo uma manta, levando um farnel e todos ali estarem em ambiente familiar, ninguém sabe o que é isso. Só sabem centros comerciais e pipocas e Coca-Cola, é o que eles sabem. Isto é a nossa responsabilidade para o futuro. Somos nós que não educamos os nossos filhos como deve ser, como os nossos pais nos educaram na sua ignorância. E nós hoje, com a nossa cultura toda, fazemos isto. Então, qual é em continuação, a visão espírita do Carnaval? E diz-nos Divaldo Franco: grande, a expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosa de sensações do que ansiosa pelas emoções superiores. É natural que se permita nestes dias os excessos que reprime por todo o ano, sintonizada com as entidades que lhe são afins. E depois começam a aparecer outras obras, que, à medida que fui pesquisando, uma delas muito bonita, que é sobre o Carnaval, o livro sobre o Carnaval, do autor Pedro Onofre. Ele diz, parafraseando André Luiz diz: o ambiente, o ar fica irrespirável durante o ambiente de Carnaval. Olha as palavras de André Luiz. O ambiente fica irrespirável. E diz o autor Onofre: como é que podemos esquecer uma das lições da coleção de André Luiz, onde o autor descreve a migração da falange de espíritos das trevas, mais parecendo sombras, aproximarem-se das cidades brasileiras durante o Carnaval. Brasileiras, porque este autor é brasileiro, está a referir-se ao seu país, mas em Portugal é exatamente a mesma coisa, e na China é a mesma coisa. As trevas estão por todos os lados. E diz-nos ainda Emmanuel: olhem que mensagem, nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir à existência das criaturas, nenhum espírito equilibrado pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Eu não sabia disto. E diz-nos Emmanuel: muito mais meritória seria uma ação de empregar as verbas consumidas durante o Carnaval para a assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Também concordo. E continua André Luiz: o espírita, no livro Conduta Espírita de Psicografia de Walter Vieira, o espírita, diz-nos André Luiz, deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Olhem que clareza de mensagem de André Luiz. E no livro Entre Dois Mundos, psicografado por Divaldo Franco,
pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi um espírito que se dedicou a psicografar muito sobre o Carnaval, muito. Os 2 livros dele, A Loucura e a Obsessão, salvo erro, e Entre os Dois Mundos, são livros fantásticos dele. As Fronteiras da Loucura e A Loucura e a Obsessão. Eu já vos mostro os livros. E diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, neste período de Carnaval, há obsessões coletivas. Instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificantes. Há alguns que até estão no bem, que até estão a desenvolver o bem e são contagiados. Isto é como se fosse a gripe A ou o mosquito Zika, como há agora no Brasil. Há contágio só por lá estarmos presentes. Do livro que eu referi, foram 2 principalmente em que me baseei para este estudo, diz-nos Divaldo Franco que nas Fronteiras da Loucura ele descreve atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipa espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes nos dias de Carnaval de 1982 no Rio de Janeiro. E o outro livro baseado neste estudo é Entre os Dois Mundos, também de Divaldo Franco, contém o relato do socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho encarnados que passavam por grandes perigos. Vejam a importância disto, que Divaldo Franco escreve 2 livros sobre o tema. O que é que acontece no Carnaval? Acontece isto. Bebi demais, vou pegar o carro, vou para casa. E diz-lhe a morte, eu dirijo, eu conduzo. Deixa que eu tome conta de ti. Mas não é só no álcool, é também na droga, é também nas doenças infectocontagiosas transmitidas sexualmente, é também em tanta coisa que eu já vos vou mostrar as estatísticas sobre isso. É a festa dos sentidos, a festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, eu diria, da moral, confundindo-se numa linha comum de alienação. E perguntamos nós, de onde vem toda esta fantasia? Onde é que vamos copiar estas ideias, estes trajes com as mulheres despidas, estas coisas absolutamente diabólicas que acontecem nos carnavais por esse mundo fora? É muito fácil, explica-nos Manuel Filomeno de Miranda no seu livro Nas Fronteiras da Loucura, e ele diz, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além, eu diria do umbral, nas regiões inferiores do umbral, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. É lamentável, diz-nos ele, que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, é lamentável se verifiquem excessos desta natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Porque ainda têm o descaramento de depois dizerem que por haver este carnaval são países civilizados. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidas pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso do espírito, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. E muitas vezes, num dia destes de Carnaval, vamos criar compromissos para mais uma reencarnação. Há nesses momentos de indisciplina sentimental e moral o largo acesso da força das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Continuando ainda com a visão espírita,
diz-nos Filomeno de Miranda. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras, que nós não vemos. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas, dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e dos que sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando connosco, dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas, que é o que nós tentamos fazer nesta casa. É incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, exibir luxos e suntuosos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto do seu esplendor e da sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado da sua miséria moral. Não nos vale ter muito dinheiro se formos miseráveis moralmente. Há uma infestação espiritual. Esta fotografia está fantástica. É uma praga de gafanhotos no ar. Os gafanhotos grandes que estão no chão somos nós, equiparados a nós que estamos a ver o Carnaval e a participar no Carnaval. E por cima, no céu, anda uma praga infinita de gafanhotos, que são essas almas penadas que vêm das trevas para nos atormentar. Há uma infestação espiritual, diz ele, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas. Há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Podemos perguntar então como é que isto é autorizado em todo o mundo? Por uma questão financeira. É o dinheiro que faz mover o Carnaval. É por isso, não é para se divertirem, é para fazer dinheiro. Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização dos bacanais públicos sob os holofotes poderosos da mídia, da imprensa, como sejam as do turismo, que deixa lucros nas cidades pervertidas e cansadas da luxúria. Temos o exemplo do Brasil, que é um país, a pátria do Evangelho e do Espiritismo. Vejam os milhões que são gastos e ganhos com o Carnaval. Há feridas que se abrem em todos nós que assistimos e participamos no Carnaval. Ele não deve ser rejeitado simplesmente, mas vivenciado com o mínimo de responsabilidade e bom senso. Não é preciso que sejamos fundamentalistas e dizer não. É possível divertirmos-nos, estarmos alegres, sem entrarmos neste desalinho imoral. Aquilo que não é bom nos outros momentos da vida não pode tornar-se positivo apenas porque é Carnaval. Deve-se procurar a alegria, sim, as manifestações passíveis de felicidade. Mas é importante questionar-se sobre o que realmente é capaz de gerar essa felicidade e se determinadas alegrias não são aparentes e unicamente geradoras de sofrimentos futuros para nós mesmos ou para o nosso próximo. E o que é que nós fazemos? Vamos para o Carnaval, embebedamo-nos, drogamo-nos, fazemos 30 por uma linha, temos um acidente, partimos o braço e vamos ter com o médico: ajude-me porque eu parti o meu braço. E ele diz: tem fé que Deus já vai tratar de ti. Tornando-se insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, porque nós somos voluntários, nós é que escolhemos isso. Os parasitas espirituais que se lhe acoplam, os obsessores que os dominam, explorando as suas energias, são autênticos vampiros energéticos, atiram-nos aos abismos da luxúria, cada vez mais desgastante, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio, que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Há pessoas que morrem no Carnaval por exaustão cardíaca, porque dançam tantas horas, fazem tantas coisas, juntamente com as drogas e com o álcool e com não sei o quê, que o corpo morre, não aguenta.
Muitos espíritas, ingenuamente, pensam que a participação nas festas carnavalescas não acarreta nenhum mal à integridade psíquica e espiritual. E, de facto, não haveria prejuízo se todos brincássemos num clima sadio, de legítima confraternização. Inclusivamente a mediunidade, os médiuns que assistem ao Carnaval ou que participam no Carnaval, ficam tolhidos. Porque no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que o médium ou a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe iriam perturbar o seu equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. É preciso ter muito cuidado, e dizia-nos Paul Verlaine, um poeta francês, que diz que não julgues as pessoas pelas suas amizades. Judas tinha muitos amigos, amigos impecáveis. E não há nada melhor para uma alma do que tornar menos triste a outra alma. Então, cumpramos com a nossa obrigação de ajudar o nosso próximo, tornar o nosso irmão mais feliz. E dizemos nós, para justificar os nossos erros, a carne é fraca. Para estarmos a assistir àquelas coisas todas e participar naquelas orgias todas, a carne é fraca. É muito difícil de momento estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Lá está outra vez o Brasil como líder, infelizmente. Isto porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções habituais, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessados na sua educação. A concentração mental nestas situações, de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, tem irradiações dos que participam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos. Afetava para pior a imensa área das trevas, ao mesmo tempo em que ela influenciava os seus mantedores. Vejam que só em 2013, durante o Carnaval, houve 3.149 acidentes no Brasil. 157 mortos, 1.793 feridos. É uma barbárie. Quais são as consequências do Carnaval para nós? Moléstias graves se instalam em oportunidades dessas. Comportamentos morais se alteram sobre o açudar dos apetites desmedidos. Surgem distúrbios afetivos após tais ilusões passageiras. Sussobros financeiros ficam em cobranças demoradas. Homicídios tresvairados, suicídios alucinados, paragens cardíacas por exaustão de forças, desencarne por abuso de drogas. Alguém consegue imaginar Jesus e seus apóstolos participando nas festas que deram origem ao Carnaval? Tomando parte nas bebedeiras, na imoralidade e nas danças desenfreadas tais festas antigas? Alguém aqui consegue imaginar Jesus a fazer o Carnaval com os apóstolos? Pois não, mas como ele não faz isso, nós fazemos por ele. E então vestimos-nos de Jesus e vamos para o Carnaval, brincando com coisas sérias. Ainda temos o descaramento de dizer: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Eu não inventei isto. Isto está à disposição de quem quiser procurar. Há uma atmosfera espiritual absolutamente incrível. Investiguei na Revista Espírita, Allan Kardec, 1867. Vejam, a caminho, não tarda muito, dos 200 anos. E dizia ele, Kardec, na Revista Espírita: conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se acha carregado de elementos saudáveis ou doentios que devem exercer influências sobre a saúde física, assim como a saúde moral. E continua Kardec na Revista Espírita: ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo. Nós sabemos. Estão no espaço entre nós. Nós sabemos. Vendo-nos e nos acotovelando incessantemente. Nós sabemos. De tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas das nossas ações e dos nossos pensamentos. E quando essas ações e esses pensamentos andam
no limiar do umbral são negativos, quem é que está à nossa beira? Pois é, esse é que é o problema. E diz Kardec que essa atmosfera espiritual, quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, vejam, cada qual é pior, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de dizer mal dos outros, de malevolência, numa palavra só, pensamento escolhido na fonte das más paixões, qualquer um de nós que pense dessa forma, espalha em torno de si fluídicos malsãos, quer dizer, energias negativas, que reagem sobre os que o cercam, e, normalmente e habitualmente, e sempre, sobre nós próprios também. E diz-nos Divaldo Franco sobre a afinidade. Quando Manuel Filomeno de Miranda desencarnou, ele escreveu uma parte de um destes livros a relatar a sua visão, à medida que ele se ia afastando da Terra, como ele via a Terra. E ele conta, apurando a vista, podia perceber que... É fantástico, estes dois livros são fantásticos. Apurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava uma multidão de desencarnados, misturando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Era uma escuridão de tal ordem que ele quase não sabia separar os vivos na carne dos desencarnados, exatamente devido a esse contágio. A expressiva faixa, ele continua, a expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais saquiosos de sensações do que ansiosos propriamente pelas emoções superiores. É natural que se permitam nesses dias os excessos, que se reprimem durante um ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins, negativas. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Como conclusão, Pedro Fagundes Azevedo fez um estudo e escreveu um livro que é O Espírita e o Carnaval. E ele fez o estudo e diz, de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigando. Cenas de ciúmes, intrigas, etc. 70% dos casais têm problemas depois do Carnaval. Desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. 30% das pessoas cometem adultério. É uma barbárie. E ainda, que de cada 10 pessoas, homens e mulheres no Carnaval, pelo menos 7, ou seja, 70%, se submetem a coisas que no seu dia-a-dia abominam. O álcool, as drogas, a prostituição, etc, etc. E diz-nos ainda Pedro Fagundes de Azevedo, tudo isto decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, da igualdade e também da orgia e da depravação, estimulado pelo álcool, facilitado pelas drogas, leva as pessoas a se comportarem fora dos seus padrões normais. E eu pergunto, a festa terá fim um dia? E responde-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura. A festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra. Então ponham as barbas de molho, porque o Carnaval vai acabar em todo o mundo, mais tarde ou mais cedo. Um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza e para a arte. Olha que beleza de mensagem. E vou repetir, porque estou a terminar, vou repetir Emmanuel. Já repeti este slide, já o falei atrás. Volto a repetir, porque eu acho que foi o slide que mais fundo bateu no meu coração. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho.
estes foram os 3 livros que eu pesquisei, Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos, por Divaldo Pereira Franco, e a Revista Espírita, por Allan Kardec. Tem mais bibliografia aqui, que estará à vossa disposição para ser consultado. Muito obrigado pela vossa atenção.